Bomba! O gabinete do Alexandre de Moraes criou a certidão de antecedentes ideológicos e fez isso num grupo secreto de WhatsApp. Enfim, a Vaza Toga 2, em suma, mostra que o gabinete do Alexandre de Moraes, mais especificamente pelos colaboracionistas, é esse o nome, colaboracionistas da ditadura, Ayrton Vieira e Cristina Yukiko Kusahara, eles escolhiam quem seria preso ou quem seria solto com base em análise política das redes sociais. Então aqui, olha, isso aqui é o... Você vê que esse veículo, Public, é o veículo do Schellenberger. Vocês assinem lá o Substack do Schellenberger, que ele faz um trabalho realmente fenomenal e a gente é muito grato porque ele publicou coisas que os jornalistas no Brasil não quiseram publicar, pelo menos não aqueles da mídia mainstream, porque eu não sei se vocês viram a entrevista do Eli Vieira e do David Agape, até de repente é um caso também de trazê-los aqui no TV Injustiça. Eles disseram que, na verdade, alguns veículos até publicariam, como, por exemplo, a Gazeta do Povo, a Oeste, só que a pessoa que liberou essas informações teria exigido como a garantia de que seria publicado por um veículo tido como, assim, isento, algum veículo da mídia antiga, tradicional, porque a Gazeta, a Oeste, a gente gosta, só que eles são vistos pelo público como sendo veículos de direita. Então, eles não queriam que essas informações ficassem na nossa bolha, queria que isso saísse da bolha. Então, ninguém da mídia antiga, né, Folha de São Paulo, Estadão, parece que ninguém quis publicar, então tiveram que entregar para um jornalista estrangeiro. Então, pois bem, o Schellenberger topou a parada, o Eli Vieira e o David Agape se debruçaram sobre a questão aí durante aí quase um ano e saiu, então, a continuação da Vaza Toga. Então, eles escolhiam quem seria preso com base nessa análise política. Tá aí, esse aí à esquerda é o Ayrton Vieira e à direita é a Cristina Kusahara. Uma das raras fotos, essa foto aí eu tirei do relatório que foi publicado pelo Schellenberger. E o que acontece? Quem tivesse com bandeira do Brasil nas redes sociais, ou quem criticasse o Lula, ou criticasse o STF, enfim, quem mostrasse esse comportamento, abre aspas, nocivo, era imediatamente classificado para ir para a prisão. Isso, pessoal, devia estar na primeira página de qualquer jornal sério. O jornal que não colocou isso na sua primeira página não é sério. Tá aí um padrão para a gente saber se o jornal é sério ou não. Não colocou isso na primeira página, a gente já sabe, o jornal não é sério. Essa Cristina Kusahara, agora que ela ficou bem quietinha, né? Parece que é uma pessoa discreta. Você nem acha a rede social dela. Não sei, talvez tenha com fake, né? Mas enfim, com a cara dela, com o nome dela, você não acha. Você não vê foto dela, você não vê nada sobre ela. O máximo que eu achei sobre ela foi ela recebendo, sei lá, uma homenagem, uma medalha, enfim. E essa Cristina Kusahara era a chefe de gabinete do Alexandre de Moraes. Então, segundo o Eli Vieira e o David Agape, ela era uma pessoa absolutamente devotada ao Moraes, vivia em função do Alexandre de Moraes. Imaginem o naipe da pessoa. A PGR, ela pedia a liberdade provisória de algumas pessoas lá na época da audiência de custódia do 8 de janeiro, estava rolando aquelas audiências de custódia, tudo mais. A PGR pedia a liberdade provisória dessas pessoas, mas o ministro não soltava. Aí agora a gente entendeu. Agora a gente sabe por que muitos permaneceram presos por semanas depois do 8 de janeiro, mesmo com manifestação da PGR pela soltura. Olha essa conversa aqui que eu botei na tela. Ó, a Cristina. Eduardo, por favor, consegue para mim aquela certidão para esses 20 casos. A gente vai falar já dessa certidão. Aí a Cristina fala assim, a PGR pediu LP, ou seja, liberdade provisória, para eles, né, para os presos. Mas o ministro Moraes não quer soltar sem antes a gente ver nas redes se tem alguma coisa. Vocês entenderam o que aconteceu aqui? A PGR pediu já a liberdade provisória, ou seja, a PGR não viu nada. Mas o Alexandre não quer soltar, mesmo com a PGR não tendo visto nada, porque quer ver antes se tem alguma coisa. Quer dizer, o juiz
investigando clandestinamente, porque o juiz não pode investigar, investigando clandestinamente as pessoas. Se alguém teria que fazer alguma investigação para procurar algum crime, rede social e tal, é a PGR ou a polícia. Nunca o juiz. Juiz não é investigador. Aí o Eduardo Talhaferro fala, boa tarde, tudo bem? Só que a gente está com muita mensagem, a sua ficou no final, já vou providenciar isso aí. Rolou isso. Então agora a gente descobriu. O gabinete do Moraes estava esperando a sua força-tarefa clandestina checar as redes sociais das vítimas. Aí apareceu isso aqui também pra gente, ó. Em 1º de janeiro de 2023, o Ayrton Vieira, que é desembargador em São Paulo e era juiz auxiliar lá no gabinete do Moraes, ele se despediu do grupo do WhatsApp porque ele já tinha encerrado, já tinha acabado a sua função de supervisionar as audiências de custódia. Então ele encerrou o trabalho dele ali nesse particular e ele estava comemorando no grupo e já adiantando o que ele desejava para quem estava preso. Ele desejava prisão. Olha aí. Segunda mensagem ali do Ayrton. Que nas audiências de custódia possamos dar a cada um o que lhe é de direito. A prisão. Botou a carinha ali assim, piscando o olho. Quer dizer, o sujeito, né, juiz, um desembargador de São Paulo, trabalhando no gabinete do juiz que vai julgar, ele já adiantando ali o resultado que ele quer que aconteça. Mas o mais grave, para mim, dessa vaza-toga de agora foi isso aqui. Botei na tela para vocês verem. Certidão positiva. Ou, como diz a minha amiga defensora Bianca Rosieri, certidões de antecedentes ideológicos. Não tem a certidão de antecedentes criminais? O gabinete do Alexandre de Moraes criou a certidão de antecedentes ideológicos. E fez isso num grupo secreto de WhatsApp, um grupo clandestino, que criava certidões de inteligência ilegais. Olhem isso. Certidão positiva, lá do TSE. Certifico que em pesquisa nessa data foram encontradas as seguintes ocorrências. Ou seja, alguém foi lá, encontramos a seguinte ocorrência, aí botou o nome do cara, Ademir Domingos Pinto da Silva. Aí, qual foi a ocorrência? Olha só, pessoal. Qual foi a ocorrência que eles encontraram? Olha só. Olha a ocorrência. Perfil pessoal no Twitter com postagens antigas que exprimem aversão a Lula e ao Partido dos Trabalhadores. Pessoal, eles consideraram isso aí como sendo uma ocorrência. Gente, ocorrência. E certidão positiva, ou seja, a ocorrência deu positiva, tem algo contra ele. Que a certidão negativa é quando não tem nada contra você, certo? Aí você recebe lá, não tem nada contra mim, eu tô com a certidão negativa. A certidão positiva é quando tem algo contra você. E o que era esse algo? O cara tem publicações antigas criticando o Lula e o PT. Aí esse sujeito recebeu uma certidão positiva e certamente, por isso, foi mandado para o cárcere. Ou seja, certidão de antecedentes ideológicos. Foram verificar qual era o posicionamento político do cara para saber se ele deveria ser preso ou não. Foi isso que aconteceu. E é isso, basicamente, que está sendo denunciado agora na Vaza-Toga 2. Então, os pesquisadores, né, o Eli Vieira e o David Agape, eles foram checar a lista lá das pessoas, tal, e eles viram que nenhuma pessoa com certidão positiva foi solta. Eles fizeram essa análise. Por isso que eles demoraram aí meses para fazer, porque é uma análise documental assim difícil de ser feita, muito cheia de detalhes. E os motivos para dar positivo na certidão eram: se o sujeito aparecia em rede social com camiseta verde e amarela, se o sujeito seguia páginas e figuras da direita, se o sujeito era pró-Bolsonaro, se o sujeito criticava o Lula ou o STF, ou criticava as urnas. Isso tudo era motivo para a certidão de antecedentes ideológicos dar positiva. Tem um caso aqui que eu peguei, que é o caso Claudiomiro da Rosa Soares. Olha só, ele é um caminhoneiro, ele ficou mais de 11 meses encarcerado. Foi feita uma certidão sobre ele.
Olha a certidão, positiva. Ou seja, encontraram algo sobre o Claudiomiro. O que foi esse algo que foi encontrado? Olha, foi um perfil no Facebook com postagens antidemocráticas e que revelam inconformismo com os resultados das eleições de 2022. Isso foi o que encontraram sobre esse cara. O cara estava inconformado com as eleições de 2022. Ele botou lá, olha, retuitou, compartilhou. Esse é o presidente de 60 milhões de votos. Ele vai estar falando mal do Lula. Aí foi feita a certidão positiva sobre ele. Ó, postagem aí do Claudiomiro. Tá meio embaçado, mas dá para ver. Tá aí o que o povo precisa saber exatamente, que houve roubo. Ou seja, o cara considerava que a eleição foi roubada e estava exercendo a liberdade de expressão dele no Facebook. Tomou uma certidão positiva. Aí, olha aí. Ainda a certidão positiva do Claudiomiro. Olha só. A pesquisa foi realizada nas seguintes redes sociais: Facebook, Instagram, Twitter e TikTok, pelo servidor que subscreve esta certidão. Vamos ler o nome dos servidores? Vamos torná-los famosos? Ó, o servidor, assessor da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, Frederico Franco Alvim. E o nosso já conhecido Eduardo Talhaferro. Ó, Frederico Franco Alvim assinou essa certidão junto com Eduardo Talhaferro. Vamos para um outro caso aqui, olha. Caso Adenilson Demétrio de Córdova. Adenilson Demétrio de Córdova. O que deu positivo em relação a ele? Ó, perfil pessoal no Twitter com postagens antigas pedindo adesão ao manifesto contra decisões proferidas pelo Judiciário no combate às fake news, subscrito pelo Movimento de Advogados da Direita Brasil. Ou seja, o cara, por conta de uma única postagem no Twitter, ele compartilhou um link para essa petição chamada Manifesto à Nação Brasileira em Defesa da Liberdade. E essa petição que ele compartilhou tinha sido publicada meses antes da eleição por um perfil com 0 seguidores e 0 visualizações. Mesmo assim, ele tomou a certidão positiva. Ó, ele pôs, olha, Adenilson Demétrio, tá aí, Manifesto à Nação Brasileira, Defesa das Liberdades. Quer dizer, botaram aqui, isso aqui é da certidão, tá? Esse print que eu fiz aí é da certidão. Ou seja, pegaram isso aí dele como sendo algo significativo. Você vê aí também relatório assinado por Frederico Franco Alvim e Eduardo Talhaferro. Ó, o caso Ademir da Silva, ele levou um positivo também por causa de uma única postagem no Instagram que dizia: fazer cumprir a Constituição não é golpe. Tá aqui. Fazer cumprir a Constituição não é golpe. Acharam que isso aí era antidemocrático. Ele não podia, imagina, ele não podia ter publicado algo tão terrível, né? Que coisa terrível. Também, relatório lá embaixo, vocês podem ver, assinados pelas mesmas pessoas, Frederico Franco Alvim e Eduardo Talhaferro. Bom, houve erros também, que eles relataram aí na Vaza Toga. Uma senhora chamada Vildete, ela foi erroneamente marcada como positiva, e depois a equipe percebeu que não era caso de positivo e mudou. Ela foi solta 21 dias depois, por conta de uma hemorragia intestinal. Ela foi condenada a quase 12 anos, e hoje ela está presa. E essa aqui é a dona Valdete. Dona Valdete. Fica aí a minha solidariedade à dona Valdete. Sobre esse caso da dona Valdete, nós temos aqui a Cristina Kuzahara. Vamos ler aqui. O que ela diz? Aqui o Eduardo Talhaferro está dizendo que ele estava demorando a fazer esse relatório tal, que temos que vasculhar tudo para tentar achar e não errar. Ou seja, olha o que o Eduardo Talhaferro falou nessa primeira mensagem. Temos que vasculhar tudo para tentar achar. Isso é o famoso Fishing Expedition, que é quando não se tem nada contra a pessoa, mas você fica ali vasculhando para tentar encontrar alguma coisa. Então isso aí já é a demonstração de que o gabinete do Moraes fazia Fishing Expedition. Aí a Cristina vai falar assim, olha só um exemplo, nessa reportagem
Tem até o texto do vídeo que ele teria gravado. O Fred, que é um daqueles que assina, né? Só achou a postagem no perfil da fulana. O perfil da fulana. Ele chama aí a dona Valdete ela chama de fulana. Aí o Talhaferro fala. Então, se for nesse nível de detalhe, não vai sair rápido, porque tem que identificar no GEST Bio. Vou falar disso daqui a pouco. Eles pegaram dados biométricos da Justiça Eleitoral. De forma ilegal, obviamente, né? Já que não tem foto, pererê. Cristina, então eu acho melhor a gente dizer ao ministro que não dá para fazer assim. Aí o Talhaferro fala, posso fazer com maior número de detalhes, mas na velocidade que precisam não vai dar. Então eles estavam ali, como o Schellenberg falou, que estava com, como é que ele falou? Como é que ele disse? O chicote. Estava dando com chicote nas costas do pessoal do gabinete para dizer, olha, vai rápido, vai rápido. Então aqui a gente tem, na parte do Eduardo Talhaferro, Fishing Expedition. E eles, né, aí por conta dessa velocidade, né, ela dando chicotada nas costas do pessoal do gabinete, eles erravam muito. Né? Hoje a dona Valdete permanece presa, infelizmente. Enfim, temos aqui ainda o Talhaferro demonstrando receio. O Talhaferro ele começou a entender que aquilo ali não estava certo. A Kuzahara, Cristina Kuzahara, estava dizendo, Eduardo, vamos pensar duas coisas. Precisamos disso com rapidez. Ó o chicote. Temos 1.200 pessoas custodiadas e a maioria delas vai ser liberada. Então não podemos nos dar ao luxo de ficar filosofando. Precisamos estar seguros do que vamos certificar, porque é com base nessa certificação que vamos separar as hipóteses. Entenderam o que aconteceu aqui? Precisamos estar seguros do que nós vamos certificar, ou seja, o que vamos colocar naquela certidão. Porque com base nesta certidão, vamos separar as hipóteses. Leia-se com outras palavras. Vamos separar quem vai ser preso e quem vai ser solto. Com base na posição político-ideológica. Meus amigos, tá tudo aqui. Mais claro que isso, só dois disso, né? Tá tudo aqui. Aí, o Talhaferro, ele estava meio receoso. Ele começou a entender que o negócio estava estranho. A Cristina, Eduardo, vamos lá. Nós precisamos de soluções. Ó o chicote. Eu preciso dessa análise, feita com cautela, mas não no ritmo de vocês aí do TSE. Você está dizendo, vocês estão lentos. Desculpe a expressão. O pessoal aí está mal acostumado. Chamando o pessoal de braço curto, né? Aí o Eduardo, não mal acostumado, eles nunca fizeram isso. O Eduardo dizendo, eles nunca fizeram isso, não. Você está pedindo uma coisa que nunca foi feita, Cristina. Aí a Cristina, como ministro, não temos espaço para esse tipo de desculpa. Olha só, deve ser terrível trabalhar com Alexandre de Moraes. Sistema, não sei, férias, horário, etc. Ou seja, Alexandre de Moraes não aceita desculpa de nada. Ainda que você tenha, né, um motivo ali para atrasar, para não fazer na rapidez que ele quer, ele não aceita esse tipo de desculpa. Aí a Cristina, estão mal acostumados a trabalhar no ritmo próprio e não no ritmo do ministro. Ela dizendo, como se ela estivesse dizendo, vocês são braço curto, vocês são lentos. Alexandre de Moraes não aceita isso, não. Então, ela é realmente devota ao Alexandre de Moraes. Dá para ver aí pelas postagens dela. Nesse momento, nós estamos com 16.160 telas sintonizadas no TV em Justiça. Lembrando que hoje, pessoal, no final, como sempre, eu vou ler os superchats, vou ver quem se tornou membro do canal. E assim como no domingo, a gente vai adotar aquele mesmo método que outros canais estão adotando para a live não ficar longa demais. Então, a partir de R$10, o superchat vai ser lido aqui ao final, tá bom? Então, tem que fazer aí um padrão de corte, senão o programa fica muito longo. Né? A conversa timeline acho que estabelece R$30, né? Aqui eu tô mais modesta, coloquei 10 por enquanto. Vamos lá. Bom, o Talhaferro, ele acabou, segundo as mensagens, terceirizando essa investigação. Ou seja, ele terceirizou essa espionagem política para civis, sem atribuição. Então, pessoas foram espionadas por quem não tinha essa atribuição legal. Olha isso aqui. A Cristina fala assim, Eduardo,
Vou te passar uma orientação do ministro. Peça para o Eduardo ver se eles não participaram de grupos de Zap ou Telegram pelo golpe. Então, o Alexandre de Moraes estava mandando investigar. Ele é juiz, pessoal. Ele não é policial nem Ministério Público. Ele é juiz e estava mandando investigar nesses termos. Aí, Eduardo, boa noite, vou verificar, mas olha, o volume é grande. Né? Eu só peço um tempo. Quer dizer, ela estava ali instalando o chicote nas costas do talha-ferro. A Cristina, ele quer para segunda-feira. Aí o Eduardo, já vendo que ele não ia conseguir tudo para segunda-feira, porque era muita coisa, aí ele falou assim, posso pedir para parceiros? Ou seja, pedindo para terceirizar uma atividade que, por si só, ela já era ilegal na origem. Ali ele estava terceirizando a ilegalidade. Aí a Cristina, em vez dela dizer, não, que isso, não pode não, ela falou, o problema é vazar essa lista, são dos presos do dia 8, tal. Aí tá, não sei o quê. Aí, aqui ele fala que ele não tem mais o e-mail do Moraes, porque ela está dizendo para o Talha-Ferro dizer para o Moraes que ele está com uma dúvida, para ele falar diretamente. Aí depois a Cristina fala assim, e temos alguma resposta dos parceiros no tema relacionado com as mensagens de WhatsApp? Ou seja, a Cristina, ela não viu problema nenhum em terceirizar investigações ilegais. As investigações por si só já eram ilegais. Ela não viu problema em terceirizar a ilegalidade. Terceirizou para quem não era policial, para quem não era... Sei lá quem são os parceiros. Então, eles terceirizaram a investigação clandestina. Que loucura, né? E vazou também, né, nessa Vaza-Toga 2, no Diário Oficial do dia 10 de janeiro de 2023, e que passou batido e agora isso veio à tona, o Moraes autorizou o Eduardo Talha-Ferro a acessar o banco de dados do TSE. E nesse despacho, ele já pré-julga os detidos do 8 de janeiro como participantes de atos terroristas. Ou seja, eles usaram ilegalmente um banco de dados biométrico para identificar os manifestantes. Meus amigos, isso era para estar na primeira página, era para ser reportagem do Jornal Nacional, assim, aquela reportagem, sabe aquelas chamadas urgente da Globo? Era para ter aparecido isso, era para ser a chamada assim, inicial do Jornal Nacional, tudo. É para ser aquela chamada do Fantástico. Não sei, existe Fantástico ainda? Nem sei se existe. Acho que existe, né? Matéria do Fantástico, assim, bomba. Mas parece que, pelo que o Schellenberg falou aí, só quem repercutiu aí da mídia tradicional foi a CNN, né? A Globo News, eu acho que se fingiu de besta. Eu acho. Como é que pode um negócio desse, né? Eles escolhiam quem ia ser preso ou solto com base em investigação de posição política na internet.